Já está em vigor a Lei de Proteção de Dados. Ela define direitos dos indivíduos em relação às suas informações pessoais e estabelece também regras para quem coleta e usa esses registros para definir estratégias de negócio. Sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o Diego Moraes, advogado, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Maranhão, que está conosco. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos. Então, essa lei tem diversas novidades aí. Digamos que as empresas tiveram um certo tempo de adaptação, sim, mas os próprios consumidores também estão aí ainda tomando pé dos detalhes a respeito dessa legislação, que tem como principal objetivo a garantia de direito do cidadão, né? Sim. A Lei 13.709, ela entrou em vigor agora na última sexta-feira, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe principalmente uma segurança para toda a nossa privacidade, para toda a nossa população, que ela vinha sendo, de certa forma, as empresas fazendo coletas dessas informações, a gente não sabia para que é realizada essa coleta. O que é feito? Quais são o tratamento desses dados? Para onde vai essas nossas informações? Então, é um grande tesouro que as empresas elas tinham na mão e a gente não sabia o que acontecia. Principalmente quando a gente tem todo o mecanismo de segurança que a gente não faz nem ideia de que forma é tratado, para que é tratado. E aí o que é que acontece? A lei ela entrou em vigor agora, na sexta-feira, e toda a população ela tem que estar atenta de que forma que aquela informação que ela está cedendo para aquela empresa, ela vai ser utilizada. E aí sim, a Lei Geral de Proteção de Dados ela trouxe essa segurança para nós que não tinha anteriormente. Bom, ela garante aí e protege direitos que são fundamentais, a liberdade, a privacidade. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Por exemplo, vamos falar aqui do comércio eletrônico, que cresceu muito, em especial nesse período de pandemia. Sim. É preciso estar atento, por exemplo, ao baixar um aplicativo, aquelas perguntas que, né, uma série de perguntas, às vezes, se você concorda com aquele contrato, enfim. Essa é uma forma do cidadão se prevenir, ter mais cuidado em relação a esse aspecto? Então, todo cidadão ele tem que ter cuidado com tudo que ele vai verificar nas redes sociais, quando ele vai verificar na internet e inclusive nas lojas de aplicativos. Porque aquele aplicativo que aparentemente ele é gratuito, nem sempre. Ele faz uma coleta de dados, ele faz uma coleta da geolocalização, ele faz uma coleta das informações de endereço, ele faz uma coleta tanto do número do telefone, do e-mail. Então, são dados sensíveis. E aí a gente tem que entender para que aquela empresa vai realizar aquele tratamento daqueles dados. Se ela vai usar para um cadastro dela próprio ou se ela vai usar para algum evento, para alguma informação futura, ou então até para compartilhamento com outras empresas daquele conglomerado. Um grande exemplo disso é a própria Facebook, que elas são várias empresas, que ela faz uma coleta massiva de dados, e essa coleta massiva de dados ele acaba sendo tratado de uma forma que a gente não faz nem ideia para onde vai. E aí, quando o consumidor, quando a pessoa ela acaba falando fazendo alguma pesquisa, a empresa sabe o que ela está fazendo e ela acaba oferecendo uma propaganda, uma promoção daquele determinado tipo de produto. Então, a pessoa tem que tomar bastante cuidado com o que ela está cedendo para as empresas. A gente tem ainda vários direitos desrespeitados do consumidor no Brasil. E aí, diante dessa lei, que estabelece algumas regras claras, qual é a expectativa em relação a, por exemplo, as pessoas que... Eu entendo que há a possibilidade das pessoas buscarem mais a justiça a partir de agora com base nessa lei? Há a possibilidade de uma avalanche, por exemplo, de processos? Sim, há a possibilidade de uma avalanche de processos, porque a lei ela determina que as empresas elas façam a publicidade da informação para que está servindo aqueles dados. Então, por conta disso, a empresa ela tem que ser bastante claro com qual é a finalidade que ela está fazendo aquela coleta daqueles nossos dados. E aí, a partir daí, se o consumidor ele se sentir lesado que aquele determinado tipo de informação ele está sendo utilizado para uma finalidade que ela não liberou, aí sim a empresa pode responder. Inclusive, pode ser feita a denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela foi recentemente criada, e essa autoridade é justamente para fazer a fiscalização das empresas, podendo, se for concluída após o auto, a empresa receber diversos tipos de sanções. Quais são algumas dessas penalidades previstas? Multa de 2% do faturamento até 50 milhões é um deles. Inclusive, também ser realizada a publicidade daquele determinado tipo de infração para que todo consumidor saiba o que aconteceu de fato. São alguns dos exemplos.
É interessante que os valores recolhidos vão para um fundo específico, né? De defesa, de garantia dos direitos do cidadão. Esse é um outro aspecto diferenciado também. Sim, é um aspecto que ele vai para a proteção e justamente para poder tornar ainda mais a segurança e levar para o consumidor, para o titular de dados, que somos nós, mais tecnologia para que a gente possa ter mais segurança no futuro. Às vezes você está num portal fazendo uma compra e aí às vezes a compra, o fornecedor não é aquela empresa, ele está apenas como se fosse um catálogo e terceiriza aquela atividade. Mas aquela empresa que está apresentando o produto também, pela legislação, responde, não? Responde. Isso são as empresas hoje que ela serve como... Teve uma empresa muito grande no passado, que atualmente ela iniciou esse processo, né? Só que as grandes empresas de consumo hoje, de consumo e varejo, elas adotaram para si também esse mecanismo e aí elas respondem, porque elas não só estão cedendo o espaço delas naquele portal, como também elas estão recolhendo dados da população. Então, a partir daí, quando ela envia novamente aquela informação para aquela empresa que efetuou a compra, então sim, ela tem que responder. E vale lembrar que toda empresa tem que ter um responsável pelos dados, né? Isso aí a lei deixa muito clara também. Sim, e agora teremos um período aí ainda apesar desses 2 anos, de readaptação aí a essa nova lei. Né? Então, foi criado também, temos o titular de dados, que são as pessoas físicas, temos também o controlador, o operador, foram criados uma figura, o controlador, o operador, e eles são figuras que eles são responsáveis pela coleta, o tratamento de dados e também o envio de dados para a autoridade nacional. Então, todas essas figuras, elas são ligadas entre si e todas elas se comunicam, principalmente para poder ajudar a população. Muito obrigado pela presença aqui no quadro Questão de Ordem, aqui na TV Difusora. É nossa. Obrigado.